Saudações internautas, sejam bem-vindos ao tutorial de Java JPA. É a quinta parte do tutorial. Hoje vamos falar de relacionamento muitos para muitos. Eu estou aqui com a agenda e vou começar com uma curta introdução. Vamos lá para a página do nosso projeto no github.com, rafakendev, aprenda JPA. Aqui na página do GitHub vamos descer lá para o diagrama de entidades. E aqui no diagrama de entidades eu quero elaborar o que vamos fazer hoje. Este é o nosso sistema de empréstimos, onde pessoas podem pegar itens emprestados. Contudo, itens podem ter categorias, tá? Eles podem estar associados à categoria. Se o item for, por exemplo, uma câmera de vídeo, então a categoria poderia ser vídeo ou até mesmo equipamento de vídeo. Se o item fosse algo tipo uma impressora, então a categoria poderia ser impressora ou equipamento para escritório, até mesmo eletrônicos. A categoria tem apenas um nome, é apenas o nome da categoria. E o interessante para a gente, para o tutorial de hoje, é que entre item e categoria temos um relacionamento muitos para muitos, ou seja, um item pode pertencer a várias categorias ao mesmo tempo e vice-versa, uma categoria pode ser atribuída a vários itens ao mesmo tempo, tá? Então, voltando aqui para a agenda, era isso que eu tinha falado para a introdução. Agora quero falar como é que a gente vai organizar as nossas branches no Git. Se você acabou de dar o git clone no nosso repositório, você vai estar na branch chamada main. Não é essa branch que a gente quer. Essa branch já tem todas as respostas, já está com o tutorial completo. Então eu quero listar aqui as branches só para demonstrar. E a última branch que a gente trabalhou foi a parte 04, que foi do vídeo anterior. Então eu quero dar o checkout dessa branch, da parte 04. E agora eu vou continuar esse vídeo daqui, como se estivesse do fim do vídeo anterior. Tudo bem? Voltando para a agenda. Então, essa etapa está concluída. Vamos para a próxima. Agora vamos criar uma entidade categoria. Agora vamos criar nossa entidade categoria. Contudo, eu quero organizar a nossa categoria em um pacote novo. Então, eu vou criar um novo pacote chamado categoria. E dentro desse pacote eu vou criar uma classe chamada categoria. Tá aí, essa classe vai ser a nossa entidade. Como visto lá no diagrama de entidades, a categoria tem apenas um atributo chamado nome. Então eu vou criar aqui um string nome. Como nos vídeos anteriores, cada entidade tem que estar anotada com a anotação @entity. Cada entidade também precisa ter métodos gets e sets, chamados getters e setters. Eu vou usar Lombok para criar esses métodos para mim. Em sequência, as entidades também precisam de um ID. Agora tem algo interessante aqui. A categoria, o nome da categoria é o identificador da categoria. Então a gente não precisa de um novo atributo distinto para ser o identificador da categoria. A gente pode usar o nome. Aí fica até legal no banco de dados, porque o nome já se torna a chave primária, né? Então eu vou anotar esse atributo nome com @id. E é só isso que temos que fazer na nossa entidade. Voltando lá para a agenda, esta etapa está concluída, missão cumprida. Vamos para a próxima. Vamos criar um repositório chamado categoria repository. No pacote categoria, eu vou criar uma nova interface chamada categoria repository. Essa interface tem que estender uma das interfaces repository do Spring Data, então eu vou optar por estender a CRUD repository. A CRUD repository pede duas demarcações genéricas. A primeira é o tipo de entidade deste repository. No nosso caso vai ser categoria.
E a segunda marcação genérica é qual o tipo de ID daquela entidade. Olhando lá na categoria, o ID é o nome, que é um string. Então vou colocar aqui string. Tranquilo, nosso repositório está criado. É só isso que a gente precisa fazer. Voltando lá para a agenda. Esta etapa está concluída. Vamos para a próxima. Salvar item com categoria. Semelhante aos vídeos anteriores, nós vamos criar uma classe de teste para poder salvar o nosso item com categoria. Tá aí, no pacote tutorial temos uma nova classe chamada tutorial05teste. Nós queremos tirar proveito das funcionalidades do Spring, então vamos anotar este teste com a anotação @springboot_test. Em seguida, vamos criar o nosso teste, que vai ser chamado salvar item com categoria. E agora é a parte mais elaborada do tutorial de hoje. Tem várias maneiras de abordar esse problema. Eu vou optar por primeiro criar uma categoria, depois salvar aquela categoria no repositório, em seguida criar um item, adicionar aquela categoria no item e finalmente salvar o item com a categoria. Então vamos começar. Primeiro eu vou criar uma categoria. A categoria precisa de um nome, eu vou chamar de equipamento eletrônico. E agora eu quero fazer uma melhoria. Tá vendo que a categoria, primeiro a gente cria a instância da categoria e logo em seguida cria um nome? Então, vamos passar o nome direto no construtor da categoria. Então vai simplificar o nosso código. Vamos lá para a categoria. Aqui na entidade categoria, eu tenho que criar um construtor que aceita o nome como um atributo. Posso criar manualmente ou usar uma anotação do Lombok, chama allArgsConstructor. Tranquilo. Contudo, se do jeito que está aqui, a gente está ferindo um dos requisitos das entidades. Toda classe anotada como entity para funcionar precisa de um construtor vazio. Então, se eu adicionar o allArgsConstructor, eu estou eliminando aquele construtor vazio. Então, eu vou ter que também anotar com outra anotação chamada noArgsConstructor. Com essas duas anotações, aí agora nós atendemos os requisitos da entity. Voltando lá para o teste. Aqui o teste ainda continua valendo dessa maneira aqui, ou porque tem um construtor vazio, né? Ou eu posso passar o nome aqui direto no construtor. Daí, fica um pouco mais simples com essa otimização. Então, agora chegou a hora de salvar a categoria. Para salvar a categoria, nós temos que usar o categoria repository. E porque esse aqui é um projeto Spring, vamos ter que usar injeção de dependência para trazer o categoria repository aqui para a gente. Então vamos lá, AutoWired, categoria repository. Agora podemos salvar a categoria. Daí, com a categoria salva, vamos para a parte do item. Vamos primeiro criar um item. Vamos criar um tocador de fitas VHS. Comenta aí nos comentários qual que foi a fita VHS que você mais assistiu. Agora chegou a hora de adicionar aquela categoria neste item. Então, o tocador de fitas VHS pertence à categoria equipamento eletrônico. Para fazer isso, a gente vai ter que alterar a entidade item e colocar uma coleção de categorias lá dentro. Então, vamos fazer isso. Aqui na entidade item, vamos criar uma coleção set de categorias. Semelhante aos vídeos anteriores, é uma boa prática inicializar as coleções, não deixar elas
null, né? Então vamos inicializar com hash set. E por fim, para representar o relacionamento muitos para muitos, a gente vai ter que anotar com many to many. Esta foi a parte central do tutorial de hoje. E olha só como foi fácil. Nós criamos uma coleção de entidades, né? No caso, uma categoria, e anotou aquela coleção com many to many. E foi só isso que a gente precisou fazer. Muito, muito tranquilo. Agora vamos voltar lá para o teste para poder utilizar essas categorias. Aqui no teste a gente pode então adicionar a categoria equipamento eletrônico ao item tocador de fitas. Agora chegou a hora de salvar o item. E você adivinhou, a gente precisa usar a injeção de dependência do Spring Boot. Agora com o item repository a gente pode pedir para salvar o item. Tranquilo, vamos rodar os testes para ver no que vai dar. Vamos dar uma olhadinha no SQL que foi gerado e executado pelo JPA. Aqui, logo de cara, temos uma tabela categoria, que foi a tabela criada para a entidade que criamos hoje. Depois aqui tem uma outra tabela chamada itens categorias, que é justamente o relacionamento muitos para muitos entre item e categoria. Aqui o nome ficou item ID e categorias no plural nome. Tem como customizar isso, tá? A gente poderia deixar só categoria, por exemplo, como se fosse o nome aqui da categoria. Mas por enquanto está ótimo. Vamos dar uma olhada agora nos inserts. Se a gente descer um pouquinho mais no teste propriamente dito, a gente pode ver que primeiro deu um insert na categoria, né? Esse aqui foi o equipamento eletrônico. E em seguida deu um insert no item, que foi o tocador de fitas. E por fim, deu outro insert no item categorias, que é justamente o relacionamento muitos para muitos. Ótimo, missão cumprida, vamos para casa, né? Não faz isso, olha só. Esse teste aqui está muito ruinzinho, né? Não verifica nada, a gente não tem nenhuma certeza, nenhuma garantia. Vamos pelo menos verificar agora, voltar lá no banco de dados, buscar o item e ver no mínimo se o item tem mesmo aquela categoria, né? Vamos fazer assim, primeiro a gente busca o item lá no repositório. Agora temos aqui um optional, né? Vamos usar o if present. Aqui no escopo do if present, a gente pode ver se a categoria não está vazia, tem apenas um elemento e exatamente um elemento lá dentro. Vamos rodar o teste e vai falhar. Tá aqui, semelhante ao vídeo anterior, Lazy Initialization Exception. E eu vou também, semelhante ao vídeo anterior, fazer algo que vocês têm que fazer com muito cuidado, não sai fazendo por aí. Eu só estou fazendo aqui por enquanto, até eu chegar lá no vídeo de transações, tá? Mas por enquanto eu vou anotar com add transaction. Vou anotar com add transaction porque quando chegou nessa linha aqui, ó, get categorias, o find by ID só busca os dados referentes ao item, não busca os dados referentes à categoria, né? Porque ele dá um lazy load. Volta lá no vídeo anterior que eu expliquei com mais detalhes. Mas por enquanto eu só vou anotar com add transactional aqui. Tá, agora deve passar. Tá aí, o teste está passando, mas por favor, não sai anotando add transaction sem entender o que a add transaction faz. Tem muitas armadilhas.
No vídeo futuro, vamos falar sobre o addTransaction em mais detalhes, aí você vai entender as armadilhas que eu estou me referindo. Agora que sabemos que o item tem apenas uma categoria, vamos verificar que aquela categoria é mesmo equipamentos eletrônicos, né? Equipamento eletrônico. Para fazer isso, vai ser semelhante ao vídeo anterior. Eu vou buscar usar o Streams API para encontrar a primeira categoria daquela coleção. Aí, o Find First. Porém, o Find First, ele retorna um option. Aí a gente pode colocar o if present, mas nesse caso aqui eu vou colocar o or else throw, porque aí se não tiver presente já lança a exceção e falha o teste. Agora capturar numa variável. Agora verificar que aquela variável é mesmo equipamento eletrônico. Rodando o teste, vai ter uma surpresinha aqui. Olha a surpresinha aqui. Vocês perceberam que eu troquei de roupa? Não, brincadeira. Eu tive que dar uma pausa, mas já estou de volta. Essa não é surpresa. A surpresa de verdade é que nosso teste falhou. E falhou por quê? Falhou porque encontrou duas categorias distintas. Poxa, mas espera aí. Voltar aqui no teste. Temos duas categorias, equipamento eletrônico e equipamento eletrônico. Poxa, é a mesma categoria, né? Bom, é a mesma categoria no mundo dos negócios. Agora aqui no código, são duas instâncias distintas. Então, quando chega aqui no sort equals, por padrão, vai perceber que são duas instâncias distintas e vai falar que são dois objetos distintos, né? Bom, temos como implementar o comportamento que a gente deseja. A gente vem aqui na categoria e diz que o equals, né, a gente vai dar um overwrite no método equals and hashcode para dizer que se o nome for o mesmo, então a categoria é a mesma. A gente pode fazer isso manualmente ou pode usar o Lombok. Eu prefiro usar o Lombok para criar esse equals automaticamente para mim. Essa anotação, equals and hashcode. Agora, se eu rodar o teste novo, tranquilo, o teste passou. Estamos quase lá. Vamos só agora dar tem uma melhoria que a gente pode fazer aqui, né? Vamos tirar essas strings hardcoded e criar constantes para essas strings, né? O teste vai ficar mais elegante. Então eu vou começar aqui com equipamento eletrônico. Eu vou mudar ela para categoria nome. Bom, na verdade, deixa eu renomear essa para categoria, né? Não precisa do categoria underscore nome. Agora, renomear essa parte aqui para categoria, mudar para categoria. E fazer o mesmo com o nome do item. Aí agora aqui dá para dizer que é item nome. Agora a gente pode rodar o teste. Maravilha, o teste está passando. Missão cumprida. Missão cumprida de verdade. A gente olhar aqui o teste está razoável. A gente pode fazer outras acessões, mas para esse teste aqui não precisa. Para o objetivo desse tutorial está ótimo. Uma ressalva que eu quero fazer é que eu estou rodando os testes por aqui. Mas esse teste roda apenas os testes dessa classe, tutorial 05 teste. De vez em quando é bom rodar todos os testes, né? Principalmente antes de subir para o repositório. Então, se eu vier aqui no terminal, lembrando lá do primeiro vídeo, se eu der um Maven Wrapper Test, aí aqui a gente vai testar, vai rodar todos os testes do projeto. E tá aí, todos os testes rodando, passando. É só isso que eu tenho para hoje. Até a próxima!